Lendo a Bíblia em um ano, dia 5. Gênesis capítulos 13 ao 15. Abrão e Ló decidem se separar. Do Egito, Abrão com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu de Neguebe rumo à cidade de Betel, indo a um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o seu nome. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por este motivo, os homens que zelavam os animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam estas terras. Então, Abrão propôs a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, para que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, e a partir do rumo ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. A promessa de Yahvé a Abraão. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei a tua descendência como poeira da terra. Quem tiver capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre esta terra no teu comprimento e na tua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi se estabelecer próximo à região sagrada dos carvalhos de Mamré, na cidade de Hebrom, onde construiu o altar dedicado ao Senhor. 4 reis lutam contra 5. Capítulo 14. Naquele tempo, Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, saíram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano revoltaram-se. No 14º, Quedorlaomer e os reis que ele tinha aliado derrotaram os Refaíns
em Asterote Carnaim, os Uzins em Rã, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até El-Parã, próximo do deserto. Depois voltaram e foram para Enmispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus, que viviam naquela terra. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Batã, que é Zoar, marcharam e tomaram a posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Dibal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava repleto de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante conseguiu fugir para os montes. Tomaram, portanto, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Abrão socorre Ló. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Contudo, veio um que escapara e deu notícia a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Mamré, o amorreu Mamré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados a Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os seus melhores 318 homens, treinados para a guerra, nascidos em sua propriedade, e partiu em perseguição aos inimigos de Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os venceu, perseguindo-os até Robá, no norte de Damasco. Conseguiu recuperar todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e todos os demais prisioneiros. Após voltar Abrão da sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Mais tarde, o rei de Sodoma propôs a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens poderão ficar contigo. Mas Abrão declarou ao rei de Sodoma: Ergo minhas mãos em adoração ao Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas a reclamar: Abrão ficou rico às minhas custas. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Mamré, os quais me acompanharam, que eles recebam o seu devido quinhão. Deus faz aliança com Abrão. Capítulo 15. Passados estes acontecimentos, o Senhor falou a Abrão por intermédio de uma visão: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: Ó Todo-Poderoso Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: Não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti,
mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora de sua tenda e orientou-o: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que tu podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te herança nesta terra. Indagou-lhe Abrão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tornarei posse dessa terra? Então ordenou o Senhor: Toma-lhe uma novilha, uma cabra e um carneiro, cada qual com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade na frente da outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado por um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abrão: Sabe com toda a certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te aos teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem malignos, que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma rocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: Aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio de Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus e dos quedimoneus, dos retitas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus.